Olá pessoal, boa noite. Aqui é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Eu sou a Cláudia. Vamos iniciar o conteúdo de hoje com 2 depoimentos enviados após o último procedimento de retirada de implantes. Preservando a privacidade e a identidade dos participantes, o primeiro diz assim: me aprontei, acendi um incenso, tomei banho e me preparei. Durante o banho, queimou a minha resistência do chuveiro e tomei metade do banho frio. Durante o procedimento, senti o lado direito do corpo mais quente e as mãos e os pés. Tinham tremores involuntários bem fortes. Senti uma sensação de formigamento em todo o corpo. Durou aproximadamente 20 minutos. Durante a noite, tive muitos sonhos com praias e lugares em que eu estava arrumando e limpando para pessoas irem morar. Eram praias com rochas altas. Hoje acordei bem disposta, sem apetite, mas resolvi fazer o jejum intermitente que faço ocasionalmente. Gratidão pela vida de vocês, paz e luz. Gratidão nossa querida pelo compartilhamento da sua experiência. Muita paz em seus dias. Agora vamos ao segundo depoimento. Estava bem agitada antes do procedimento iniciar, até achei que não conseguiria me concentrar. Mas, após deitar ao som da música sugerida, foquei meus pensamentos em gratidão por esses seres benevolentes se importarem conosco e estarem dispostos a nos ajudar. Agradecia a Deus por permitir esse bendito trabalho deles e rapidamente minha mente e meu corpo se entregaram ao processo. Primeiramente comecei a sentir a energia das mãos que pulsava muito forte e dava até a impressão de que as mãos tinham aumentado muito de tamanho, como se fossem verdadeiras raquetes de tênis. Aí percebi que por várias vezes eu adormecia por fração de segundos e voltava. E toda vez que isso acontecia, o processo se intensificava. Senti uma onda de energia fria que corria por dentro do meu peito em direção à cintura e depois voltava na direção contrária, mas em forma de calor. E isso se deu durante todo o processo. Quando a música acabou, minha intuição disse que ainda não tinham sido suficiente para mim, que eu precisava continuar sendo trabalhada um pouco mais. Então, iniciei a música novamente, deitei e deixei fluir. Para minha surpresa, sim, nossos irmãos retomaram o trabalho exatamente como da forma mencionada anteriormente. Quando a música novamente terminou, eu estava com muito sono. Então me virei de lado e dormi profundamente por cerca de 1 hora. E para minha surpresa, uma surpresa maior ainda, quando estava acordando lentamente, senti algo às minhas costas e reconheci quem era. Uma entidade que não me atormentava há algum tempo. Culpa do processo que tinha acabado de passar? Não, irmãos. Há algum tempo venho sendo perturbada por 3 tipos de entidades. Nossos irmãos benevolentes certamente aumentaram minha frequência energética. Querida, preservamos sua privacidade e identidade em relação aos outros conteúdos, às outras informações que você inseriu no e-mail que enviou para o nosso canal. Nós acreditamos que sim, havia uma grande necessidade de realinhamento do seu campo eletromagnético, do seu corpo energético, o que estava dando permissão para que esses seres atormentassem você por tanto tempo. O nosso conselho é que você participe de mais 1 ou 2 procedimentos diante do seu caso, isso se ressoar em seu coração, se for uma orientação do seu eu superior. Lembrando que se você não se mantiver conectado à fonte criadora e seguir em seus processos de despertar e na expansão da consciência, será um bumerangue. Eles irão embora e voltarão, irão embora e voltarão. Você precisa se fortalecer também nos seus pontos fracos, em uma jornada através do autoconhecimento, ok?
Mais uma vez expressamos gratidão ao universo, porque conteúdos que chegam ao canal são, em primeiro lugar, para a nossa pesquisa, e depois desse trabalho feito, repassamos para vocês. Semana passada vimos um documentário chamado Segredos no Alasca, e antes desse, há alguns dias, vimos outro falando sobre a figura do Pé Grande. Ouvimos depoimentos assustadores de pessoas que viram ser dentro de florestas densas, foram perseguidos e alguns nem ousam passar pelo território que supostamente é deles. Este ser misterioso tem sido visto por aí por centenas de pessoas em florestas, emite um som muito misterioso e parece hostil. No Alasca, há muitos depoimentos de avistamentos, e não só por lá, mas em outras áreas florestais, sempre densas. Criaram até um programa de TV que mostra alguns homens em busca dessa criatura para encontrá-lo e capturá-lo. Mas nunca ninguém mostrou um, nunca ninguém conseguiu capturar nenhum. Todas as imagens da criatura são especulações, interpretações gráficas. Em comum são seres muito altos, fortes, deixam pegadas que não podem ser seguidas porque desaparecem subitamente. É interessante ver que a mídia e a área do entretenimento já se adiantou e fez as crianças verem tais seres como fofos e amigos, que não oferecem perigo algum, são apenas personagens. Esses seres são conhecidos por nomes diferentes. Sasquatch, Yeti, Bigfoot, vivem em zonas selvagens e as últimas informações das pesquisas feitas a respeito desta criatura levam a crer que ele não é daqui e passa por portais dentro dessas zonas territoriais. Prestem atenção, não são portais estelares, mas podem ser portais interdimensionais. Eles não atacam o homem. Não se aproximam das cidades, principalmente no Alasca. As cidades são bem pequenas e isoladas. Só que eles não desejam fazer amizade e não desejam de forma alguma que os incomodem e entrem nos seus territórios. Esta imagem que estamos mostrando foi captada em 1970. Até hoje foi a única considerada autêntica. Nos depoimentos ouvidos, pessoas disseram que tais seres possuem olhos vermelhos que podem ser vistos à noite. Curiosamente, como uma colcha de retalhos, as pesquisas vindas sobre Mutawa trouxeram mais informações e informações coerentes. O que eles são? São subespécies peludas que gostam de viver em isolamento no planeta Terra? Vamos voltar na década de 50, antiga União Soviética. O incidente com 9 alpinistas, incidente conhecido como do Passo Dyatlov. Todos eram amigos, mas não tiveram sorte. Foram encontrados dias depois com lacerações e vários outros tipos de ferimentos. Aí vem a ciência dizendo que tudo foi causado por uma avalanche, quando vemos que, em pesquisas e depoimentos da época, as cabanas foram rasgadas de dentro para fora e eles fugiram com tanto medo que correram com as roupas de baixo, em direções diferentes. Antes, eles tinham sido avisados por moradores locais de uma aldeia a não seguirem em frente, porque a montanha Manzi, que significa a Montanha dos Mortos, era proibida até para eles. O incidente ganhou esse nome porque o líder do grupo era Igor Dyatlov. O resultado das investigações: inconclusivo, desconhecido. Pesquisadores e jornalistas investigativos descobriram fotos do grupo e um diário onde eles registraram que estavam com muito medo porque sentiram que estavam sendo seguidos por algo ou alguém e não estavam mais confortáveis. Eles entraram em um território alheio, talvez. Pesquisem sobre isso. Voltando aos relatos do Mutawa, o contador de histórias, com E, assim é que a imprensa se refere a ele,
Existem mais espécies alienígenas aqui do que possamos imaginar, e que os africanos conhecem todas. Ele falou especificamente sobre mais duas. Uma delas é enorme, parecida com um gorila, porém maior e mais forte, de ombros largos e que anda como nós, sobre 2 pés. Tem quase 3 metros de altura, é humanoide, só que é todo coberto de pelos. O chamam pelo nome de Ogo, na África, onde é conhecido por centenas e centenas de gerações. São os mesmos seres que habitam as cavernas no Grand Canyon, florestas densas do Alasca e em outros territórios, conhecidos também pelos nativos americanos. Também é a mesma criatura como o abominável Homem das Neves. Nesta imagem vemos um grupo que supostamente encontrou pegadas enormes. Se você pensa que essa pesquisa veio através de entrevista feita pelo David, está enganado. Veio de uma respeitável revista que se interessou por Mutawa. É tanto conteúdo que posteriormente teremos que fazer outros vídeos, a não ser que vocês não desejem mais saber. Finalizando, ele diz: Senhores, por favor, investiguem. Não podemos ser céticos demais, pois o ceticismo excessivo é tão perigoso quanto a credulidade. Ninguém pode dizer que alienígenas não existem. Existem sinais que provam que eles estão compartilhando o planeta conosco há milhares de anos. Por quê? Porque estão em acordo. Mas este acordo acabou e precisam fazer algo. Eu estou fazendo. Perto da minha partida, estou contando tudo o que sei. Temporadas de caça aos animais é algo humano? Testes, nukes, é algo que um humano deveria fazer? Se você juntar grupos ao redor do mundo que protestem contra apenas estas 2 ações, você será considerado errado ou correto? Depois de milhares de anos, estamos finalmente despertando. Aliás, milhões de anos. Mas os Reps, Chitauri, Grace, Mantidani, sejam quais forem os seus nomes, não se importavam com isso até agora, porque eles não aceitam derrotas. Civilizações antigas que foram contra as suas ordens desapareceram, sabemos disso. Eles podem, como mimados que são, arrogantes, prepotentes, provocar ciclones, terremotos, seja lá o que for. Mas a transição planetária está avançada e vai acontecer. E o despertar massivo da humanidade também. Nós estamos atravessando o nosso próprio processo de despertar de forma acelerada. Vamos temer ou confiar? Parar ou seguir em frente? É uma escolha pessoal. É uma escolha para você e para mim. Ressaltando que isso não é uma negação ou uma tentativa de ludibriar vocês. Estamos mostrando as nossas pesquisas e a realidade que existe por trás das ilusões. Desejamos que vocês compreendam e façam as suas próprias pesquisas. Mas o canal falou que o Mutawa ia comentar sobre 2 espécies específicas e até agora falou apenas de uma. A outra no próximo conteúdo, ok? Assim esperamos. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita serenidade, muita sabedoria e discernimento nas suas pesquisas e principalmente muita da verdadeira luz.